No princípio, a terra era sem forma e vazia. Mas será que era mesmo assim? Claro que não. Tinha lá um português, um suíço e um croata a fazer barulho e sempre a reclamar. Ora, então e aqui? O que é que vai ser? Olha, pode ser um café com leite, por favor. Bem-vindos a mais um episódio do Café com Leite. É com muito gosto que eu estou aqui com o meu amigo Samuel, pastor na Suíça. Olá pessoal. E estou aqui também com o meu amigo Joca, pastor em Inglaterra agora. Exatamente. Deixou de ser croata, mas tem sempre ali uma costela, não é? Tenho duas. Duas costelas, tenho a esposa e outras coisas. Que é pastor em St. Albans, para quem não conhece, uma igreja na Inglaterra. Eu tive essa pergunta aqui há pouco tempo, mas o Joca é pastor aonde, exatamente? Então fica aqui a dica para quem não sabia. E bem-vindos mais uma vez. Não se esqueçam de colocar gosto, de partilhar o nosso podcast. Temos um anúncio muito importante. Nós vamos ter um episódio ao vivo, por isso preparem-se, estamos a chegar. Ele vai ser na Igreja do Porto, no dia 17 de outubro, e o tema, como não podia deixar de ser, vai ser bombástico: Adventismo progressista, mito, realidade, heresia. Então estejam presentes, não esqueçam, falem. Nós gostávamos muito de estar convosco, de podermos falar, não só acerca deste tema, em que nós vamos pensar um bocadinho o que é que se calhar nós podemos mudar na nossa igreja, mas também podermos falar um bocadinho convosco, o que é que vocês acham, as vossas opiniões, o que é que sugestões que vocês poderiam ter para melhorarmos o nosso programa, por isso estejam presentes, está bem? E sem mais demora, nós vamos então dar lugar ao Era um Confé, por favor, que, relembro, é uma rúbrica na qual nós respondemos a perguntas dos nossos ouvintes. Então, vocês. E nós temos então uma pergunta que nos vem do Antes que Seja Tarde, 5721. É nome de registro esse. Acho que está registado, por isso tenham cuidado. E a pergunta é a seguinte: olá pessoal, gostaria de colocar uma questão que não tem nada a ver sobre os assuntos apresentados. A questão é a seguinte: tem aparecido pastores na nossa igreja que defendem que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que contém a palavra de Deus, colocando em prioridade somente aquilo que Jesus falou. Qual é o vosso olhar sobre este assunto? Antes de mais, obrigado pela tua pergunta. E o que é que vocês acham? Joca? Eu acho que é muito feio falar do Joca na terceira pessoa de singular. Não sei porque é que me disseram logo, claramente. Mas diz-nos lá, Joca, o que é que tu achas? O que é que eu acho? Eu percebo a pergunta. Acho que há realmente alguns pastores que têm essa perspectiva. E eu acho que é complicado. Nós na Igreja Adventista não temos a perspectiva da inspiração verbal da Bíblia, não é? Portanto, é a inspiração do pensamento do autor. Ou seja, de alguma forma, talvez sim, a Bíblia contém a palavra de Deus, no sentido de que é a expressão humana de pensamentos dos autores inspirados por Deus. Se bem que esse conceito de contém a palavra de Deus vai mais longe do que isso que tu estás a dizer, acho eu, pelo menos do que... Em que sentido é que tu achas que... No sentido em que, por exemplo, eles vão dizer que claramente tem coisas que é a retirar da Bíblia, tipo, em que certo momento, certas passagens... E depois, claro que há muita discussão entre se é muito, se é pouco, não é? Tipo, depois cada autor ou cada pessoa que vai defender isso, se calhar vai definir de forma diferente quais são as áreas que realmente são inspiradas e as que não são. Mas às vezes tu estás a falar de capítulos inteiros, um bocado como o Marcião fazia. Ou o Lutero, não é? Ou o Lutero também. Então acho que, claro que eu não ouvi o que estes colegas pastores falaram, por isso também não posso estar aqui a dizer, mas sei que há alguns em que essa noção de conter a palavra de Deus vai um bocadinho nesse sentido de tirar ou de descredibilizar completamente. Isso aí eu sou contra. Não, porque assim, eu acho que é preciso nós lidarmos com o que quer que seja que mesmo que sejam textos difíceis, não é? Mesmo que sejam textos difíceis, e acho que nós tentamos fazer isso aqui no nosso podcast várias vezes. Mas mesmo que sejam textos difíceis, é preciso lidar com eles. Eles estão lá. E eu acho, se fizesse alguma coisa em termos de alterar o canon, eu acrescentava, não é?
Há montes de livros. Joca capítulo 1. Joca capítulo 1. Primeira de Joca, então. Primeira e segunda, O terceira e-mail de Joca, alguém. Acho que não há muita qualidade literária nesses e-mails, mas no sentido de há muitos livros naquele período intertestamentário. Se calhar poderiam ser interessantes de juntar. Poderiam ser interessantes de juntar, e aliás os adventistas, os pioneiros adventistas, juntavam na sua composição teológica, juntavam esses livros. Acho que também já falamos sobre isso, do facto de que a Bíblia que eles tinham acesso normalmente tinha livros. Se bem que foi uma tendência que depois foi um bocadinho desaparecendo, ligada àquele facto, dúvida. Vocês podem ir ver esse programa, não é? Que as Bíblias que eles tinham continham esses livros, então facilmente eles depois juntavam nos seus escritos, nos artigos, Exatamente. nas pregações mesmo, Mas também vai e que depois essa tendência vai desaparecendo conforme as Bíblias que são editadas na altura, Exato. que não são Bíblias adventistas, são Bíblias que eram da Associação Bíblica e por aí fora, em que vai haver essa tendência de retirar esses livros, então eles vão começando a perder também esse ênfase de usar esses livros também, não é? Claro. Mas é preciso termos noção também que isso é um trabalho intencional da parte das sociedades bíblicas de reduzir o cânon àqueles livros apenas e retirar todos os outros. Sim. E eu acredito também que se Lutero tivesse tirado Pedro e Tiago e não sei o quê, que também ia acontecer a mesma coisa. Eles iam lutar para que esses livros não fossem integrados, não é? Portanto, é uma questão complicada, mas eu acho que de qualquer forma é mais para mim seria mais uma expansão do que propriamente Bíblia, uma restrição. Ok, não se concorda com determinados textos, ok, vamos lidar da forma como interpretamos, quais são os nossos princípios hermenêuticos, etc. Mas tirar simplesmente não. Agora, no sentido mais laico da questão, acho que faz algum sentido. Para mim, lá está, a palavra não é propriamente a palavra de Deus no sentido de cada uma das palavras foi escolhida por Deus e os humanos foram... No sentido da inspiração literal, não é? Exatamente, verbal. Os humanos foram apenas máquinas de escrever ou o que for, mas está incluído, não é? Obrigado. Sam, o que é que tu achas? Não sei se depois também se puderes também juntar a parte, será que Jesus deve ter uma preferência em relação a outros textos bíblicos? No caso que se calhar haja uma aparente contradição ou não? O que é que tu achas? Porque é uma das coisas que é mencionado na pergunta. É complicado para mim porque isto é tudo um tema, e peço desculpa ou antes que seja tarde 57-21, mas não é um tema assim que me chama assim muito. Dá-me a sensação que às vezes nós perdemos muito tempo e temos grandes discussões por causa de detalhes tão pequenos, porque aqui a questão é finalmente se é a palavra de Deus ou se contém palavra de Deus. Ninguém vai estar a discutir se o bolo é de cenoura ou contém cenoura. Vocês estão a perceber aqui a questão. Ou seja, eu sei que isto para algumas pessoas, estou aqui a fazer piadas que cá não deveria, mas eu sei que para algumas pessoas se calhar isto é muito, muito importante. Aliás, temos que nos lembrar que a Igreja Ortodoxa começou com uma coisa bastante parecida, não é? O problema era se o Espírito Santo procedia do Pai ou qualquer coisa assim relacionada, a famosa cláusula filioque, mas eu acho que finalmente acaba por ser a mesma coisa, e mesmo como conseguindo compreender de forma emocional que há pessoas que isto para eles é uma coisa muito importante, acho que também tenho o direito de dizer aqui, de chamar as pessoas a dizer que não há aqui grande diferença. Não há aqui grande diferença, e não há uma máquina gigantesca por trás dos pastores a querer enganar os membros com heresias. Não, isto às vezes são sensibilidades, são histórias de vida, são caminhada espiritual que fazem com que as pessoas tenham mais cuidado com determinadas palavras, e muitas vezes, como acontece na igreja, nós estamos a falar de coisas iguais, mas se calhar com termos diferentes. Em relação àquilo que o Joca disse, e também para responder mais diretamente àquilo que tu estavas a dizer, da ideia de juntar mais coisas ao cânon, acho que todos nós sonhamos em ver a preparação para a crise final depois do Apocalipse, não é? Mas não é para já. Não é para já. Para mim, eu acho que a Bíblia está muito bem no cânon em que está, definido como está, e acho que não existem textos que Jesus gostaria mais do que outros. Acho que cada texto, se ele estiver no seu contexto, que tem a sua força e que tem a sua importância. É só uma questão de contexto. Eu pessoalmente, só para também juntar a minha achega, eu acho que partilho muito daquilo que vocês disseram. Em todo o caso, eu tenho uma posição bastante clara sobre a prioridade de Jesus. É sim. Acho que claramente Jesus tem a predominância sobre qual é que deve ser o ensinamento no cristianismo. Passa a redundância.
E acho que isso também é um bocado baseado no próprio Novo Testamento, não é? Há duas passagens que me vêm à mente. Temos, por exemplo, o Monte da Transfiguração, em que Jesus aparece rodeado por Moisés e Elias, não é? E depois nós temos Deus o Pai a dizer: ouçam o meu filho, tipo, escutem as palavras dele e tudo mais. Temos também em Hebreus, capítulo 1, a dizer aquela introdução que eu gosto muito. Deus falou aos antigos através dos profetas e de sonhos e por aí fora visões, e agora falou-nos através do Filho. Então eu vejo claramente, sem entrar na teologia do Evangelho de João também, então acho que tínhamos aqui muito pano para mangas, mas eu, para mim, claramente vejo uma predominância que é dada àquilo que Jesus ensina e fala. Eu acho que sim também, e acho que é uma coisa também muito importante realçar. Nós nunca vemos em Jesus uma atitude tenham cuidado com certas passagens do Antigo Testamento, não acreditem naquilo que é dito e tudo mais. Então nós vemos um Jesus que claramente pega nessa tradição e que a usa, dá ênfases diferentes, há coisas que ele nem sequer menciona, mas que claramente ele usa essa tradição como ela chegou à altura dele. Obrigado pelas vossas respostas. E agora que já deixamos o senhor que está ali sentado, de facto, o senhor da máquina, que está ali sentado, de facto, satisfeito com aquilo que dissemos, podemos o Deep State está satisfeito com a resposta. Obrigado pela pergunta. Mais uma vez, não hesitem em enviar perguntas, a fazer comentários. É uma coisa que nós gostamos muito, nós partilhamos uns com os outros e, como vocês veem, nós aproveitamos sempre para o conteúdo dos episódios. Por isso, obrigado. Antes que seja tarde, 57:21, e esperamos por uma próxima pergunta da tua parte, está bem? Obrigado. Nós vamos adaptar um bocadinho o nosso formato àquilo que tem sido habitual. Nós vamos reduzir um bocadinho a parte inicial para darmos mais tempo para o grão, e então eu vou dar a palavra ao Joca, que tem para nós um tema interessante. Hoje trazemos um tema que é realmente, acho interessante, talvez um dos temas mais interessantes para muita gente que ouve o nosso podcast. Esperemos, né? Sim. É para isso que trabalhamos. Que é a questão de Gênesis, é mitológico ou é real? Estamos a falar sobretudo, eu vou falar sobretudo sobre Gênesis 1, mas como é lógico, poderíamos Tu não fazes extrapolar. uma nuance entre literal e real? Para ti são sinónimos? Isso é bastante interessante. Vamos com calma. Estamos claramente a estragar a cena. Desculpa. Queres repetir? Mas só para dar um background, porque eu acho que se calhar aquilo que eu tenho sentido nas gerações mais novas é que se calhar isto não é tanto uma conversa que eles tenham necessariamente, mas não sei como é que é nos vossos contextos, mas pelo menos naquele contexto onde eu estou. Mas quando eu estava a crescer, a questão do evolucionismo e criacionismo era uma questão central, e se calhar para muitos de vocês que nos estão a ouvir e a ouvir a caminho de trabalho, se calhar continua a ser, não é? E portanto é isso que nós vamos tentar aqui a debater, e está relacionado com aquele problema que é nós termos determinadas descobertas científicas, teorias científicas, etc., que nos são ensinadas na escola e que parecem estar em desacordo com a Bíblia, não é? Escolas não adventistas, a maior parte. Diz? Desculpa. Sim, em escolas não adventistas. Mas há mesmo. Quem esteve no COD sabe que eles ensinavam também. O quê? Com nuance. Sim. Depois eu vou testemunhar aqui sobre um determinado professor. Mas, por exemplo, há uma questão, e só para dar um exemplo, só para começar, no próprio texto do Gênesis 1 há uma questão científica interessante, que é a luz é a primeira coisa a aparecer, certo? E o Sol aparece ao quarto dia. Não é? Como é que é possível haver luz se não está ao Sol? Porque nós hoje em dia sabemos que, como é lógico, que a nossa principal fonte de luz é o Sol, e mesmo a Lua está a refletir a luz do Sol. E como é lógico, tudo isto leva à questão de como é que nós podemos conciliar, não é? Portanto, este ensino religioso e aquilo que nós vemos na Bíblia, em Gênesis 1, e as narrativas sobre a origem do universo e a origem da vida na Terra que são ensinadas também lá fora. E há pelo menos 3 respostas possíveis, não é? A primeira é nós abandonamos toda a questão bíblica, criacionista, etc., e vamos para o evolucionismo, não é? A segunda possibilidade é rejeitar qualquer tipo de
descoberta científica e acreditar apenas e única exclusivamente na criação do relato bíblico. E a terceira, como é lógico, é aquilo que algumas pessoas tentam fazer, tentar conciliar os dois, e é aqui que entra um bocado a questão do design inteligente, que se calhar vocês conhecem, mas é a ideia que, apesar de eventualmente não ser exatamente como está no texto bíblico, que há um Deus Criador que fez o universo de alguma forma, e por isso há um design inteligente por trás daquilo que nós vemos, mesmo que os métodos sejam ligeiramente diferentes. Do ponto de vista pessoal, eu pessoalmente acredito na criação feita por Deus, a forma como está na Bíblia, mas não tenho realmente nada contra quem pensa de outra forma. E consigo, não tenho problemas nenhuns, consigo perceber completamente alguém que seja cristão, mesmo acreditando no evolucionismo, na teoria do Big Bang, e que consiga conciliar de alguma forma essas questões, ok, sem problema nenhum. Aliás, tenho um colega meu que fez a dissertação dele sobre a questão do mal moral e o mal natural, e ele acha que aquilo que nós acabamos por ver em Gênesis 3, na questão da queda, estamos a resolver a questão do mal moral, não do mal natural. Ou seja, a questão da morte, da doença vai sempre existir, mas é a questão do mal moral que a Bíblia está a tentar resolver. Para além de tudo isto, acho que nós, e tentando agora ir para o texto em específico, eu pessoalmente acho que nós trazemos as perguntas erradas, não é? É um texto que está a tentar responder a certas perguntas, mas não são as perguntas que nós temos hoje em dia, porque nós temos uma mente científica, temos perguntas científicas em relação ao processo, como é que realmente aconteceu. Lá está a questão outra vez do sol e da luz, não é? Mas acho que nós muitas vezes nos esquecemos que o texto de Gênesis é um texto que tem uma natureza retórica, tal como nós hoje em dia temos este debate evolucionismo-criacionismo, e qualquer coisa que nós digamos acerca do criacionismo vamos tentar colocar em contraste com as narrativas à volta, que são normalmente as narrativas da evolução e da teoria do Big Bang. Eles na altura também tinham a mesma questão, e portanto eles estavam a tentar responder a determinados problemas que eram os problemas deles na altura. E por isso é que eu acho que nós muitas vezes abordamos este texto com perguntas que não são as perguntas que eles tinham, porque nós temos outras perguntas completamente diferentes. E por isso eu queria ir um bocadinho mais fundo na análise do texto em si, e referir que eu acho que o grande problema no texto de Gênesis 1 é aquilo que é trazido logo no primeiro versículo, ou no primeiro e no segundo versículo, que é a questão de a terra estava sem forma e vazia, não é? E tudo aquilo que nós vemos de seguida, ao longo de todo o capítulo 1 e início do capítulo 2 de Gênesis, é uma tentativa de resolução desse problema. Okay? É como se fosse uma história, não é? Temos o problema que é levantado, e depois como é que nós resolvemos o problema. É isso que no fundo está a acontecer aqui. O problema era que a Terra estava sem forma, ou seja, que não tinha uma estrutura, e que estava vazia. Exceto um suíço, um português e um exceto um suíço, um português e um croata. E que estava vazio, ou seja, isto no fundo era o caos, ok? Não havia estrutura, estava tudo vazio, não havia nada para preencher. E o texto depois vai tentar, de uma forma sistemática, resolver esse problema, não é? É aí que os 3 primeiros dias tentam lidar com a criação da estrutura, a luz e as trevas, a separação das águas em cima e as águas em baixo, ou seja, o céu e a água, e a criação da porção seca, ok? Portanto, essa é a criação da estrutura. Espaço. E depois passamos para tentar preencher essa estrutura, ok? Portanto, 4º dia, Sol, Lua e Estrelas, apesar de eles não utilizarem a palavra Sol e Lua, ok? Também podemos falar sobre o grande e o pequeno luminar, não é? Exatamente. Peixes e aves no quinto dia, para tentar preencher o céu e as águas, e finalmente no 6º dia animais e a humanidade. Animais para tentar preencher a porção seca. Ou seja, noutras palavras, o Sol, a Lua e as Estrelas no 4º dia preenchem a estrutura do dia e da noite no 1º dia. As aves e os peixes no 5º dia preenchem as águas de cima e as águas de baixo do 2º dia, e os animais e a humanidade no 6º dia preenchem a porção seca do 3º dia, não é? Portanto, no fundo é isto. E quando chegamos ao final do texto, aquilo que temos é um mundo que foi do caos à ordem.
e que sem forma e vazia, de repente há uma estrutura e é uma estrutura que está preenchida, não é? Portanto, esta parece-me a mim ser a lógica interna do texto, e não estou a dizer com isso que não tenha implicações para como é que Deus realmente criou as coisas ou não, se foi em 7 dias ou não, mas esta é a forma como o texto está organizado, porque era um texto que estava a tentar responder a perguntas que as pessoas naquela altura tinham, não é? E como é lógico, nós vemos logo imediatamente um contraste em determinados aspectos deste texto com as outras narrativas. O facto de que normalmente nas outras narrativas da altura o texto era criado de uma forma violenta, com a morte de um deus, partir o corpo daquele deus em 2 partes, criar o céu com uma parte e criar a terra com outra, por exemplo. O facto de que os humanos eram, depois da terra estar criada, a terra era no fundo a casa de férias dos deuses, e os humanos estavam lá para servir os deuses, enquanto que em Gênesis 1 aquilo que nós encontramos é nós somos a imagem de Deus nesta terra. Estão a ver, tipo, não farás para ti imagem de escultura. Nós somos a imagem de Deus nesta terra, ou seja, temos uma capacidade de representar, sim, e de cuidar da terra da mesma forma como Deus cuida, não é? Portanto, há toda uma série de perguntas que o texto está a tentar responder, mas não são as perguntas que normalmente trazemos para este texto, não é? Que são as perguntas de base científica, não é? E pronto, e por isso eu gostava de abrir aqui a discussão para o Samuel e Roberto e perguntar o que é que vocês acham. É sobretudo um texto mitológico, é um texto relato quase científico da criação, uma mistura dos dois. Acreditam se calhar mais no design inteligente, mesmo que no processo não seja exatamente este. O que é que vocês acham? Não sei quem é que gostava de começar. Roberto. Posso começar? Para responder se calhar de uma forma bastante concreta à tua pergunta, eu acho que o texto de Gênesis e vou copiar o título de um livro de um senhor muito velhinho que eu conheci quando estava em Colões, não o senhor, porque ele já tinha falecido, acho eu, o Jean Flory, que ele escreveu um livro que eu acho que ele escreveu nos anos 70, 80, assim, uma coisa que eu acho que ainda é muito pertinente, que é o texto de Gênesis. É um texto para contrariar mitos. Antimito, não é? Antimito, sim, é o título dele. Se levando exatamente aquele ponto que tu tinhas realçado, não é? Tipo, de todos os outros mitos que havia acerca da criação do mundo e da humanidade, o texto bíblico está em clara oposição a eles. Tipo, ele usa a mesma linguagem, algumas vezes, usa uma expressão inglesa que se calhar faz um bocado de sentido, que era o tropes, que é tipo, usa temas ou então imagens ou expressões que são usadas noutras coisas, mas com uma mensagem radicalmente diferente. Tu sublinhaste algumas delas, sobretudo acho para mim a questão da orientação da criação, não é? Em que nós temos esses mitos que tu mencionaste alguns. Só para dar um exemplo, no Egito eu fui pesquisar um bocadito e eles tinham pelo menos 4 mitos principais sobre como o mundo teria sido criado, associados aos grandes centros religiosos do Egito na altura. Cada um deles apresentando coisas diferentes, mas havia sempre esta noção muito presente que tu mencionaste muito bem, que é a humanidade é algo ou irrelevante ou secundário ou para ser aproveitado pelos deuses como um recurso natural. E o texto bíblico mostra-nos uma imagem completamente diferente. Tu sublinhaste muito bem como nós temos no início esta organização do espaço, de alguma maneira, não é? Ou da organização, simplesmente, e Deus depois vai popular esses espaços, os céus, a terra e por aí fora, e os mares, e o objetivo é sempre de poder proporcionar à humanidade um jardim. Então, nós não temos, nos outros mitos nós temos uma humanidade que deve servir os deuses, e aqui nós temos um Deus a servir a humanidade. O Jacques Ducan, ele tem a tese dele de doutoramento foi sobre o Gênesis primeiro, e ele fala muito nisso, tipo, no aspecto literário, que o Gênesis 1 é um poema, e a forma como ele descreve essa parte poética é muito importante. E eu acho que aqui, só nesta parte do poético, já respondemos em parte à questão que tu também sublinhaste, que é: nenhum de nós esperaria que um poema ia descrever a teoria
da evolução ou qualquer teoria científica. Nós não esperamos isso de um poema, mas esperamos isso do texto bíblico. Então eu acho que quando tu mencionaste ao início das perguntas, eu se calhar poria de uma maneira diferente, que é de estilo mesmo. Então nós não esperamos que, por exemplo, uma canção possa nos explicar a teoria da relatividade. Nós não esperamos que uma história para crianças nos explique, mesmo que fale, por exemplo, de foguetões, que nos explique como é que é o processo interno dos motores de combustão interna. Então, é sobretudo, acho eu, uma má representação daquilo que é o estilo bíblico desses capítulos. Tu não chegaste a evocar, mas acho que os nossos ouvintes claramente já repararam que entre Gênesis 1 e 2 nós temos diferenças flagrantes. Sim, exatamente. Não falei sobre isso. No capítulo 2 nós temos o homem a ser criado primeiro, e depois nós temos o resto da criação que é criada, e depois no final é que temos a mulher a ser criada. Então claramente, se nós tentarmos obter respostas cronológicas, temos um conflito entre Gênesis 1 e Gênesis 2. Então, e porque é que damos prioridade ao Gênesis 1 e não ao Gênesis 2? Então nós temos aqui bastantes elementos, mesmo do ponto de vista bíblico, que nos deveriam fazer pensar e se calhar chegarmos à conclusão, pelo menos é a conclusão que eu chego, que, como tu mencionaste, o objetivo desses 2 capítulos não é de nos explicarem o processo pelo qual Deus criou a humanidade. Acho que a mensagem principal, como tu sublinhaste muito bem, é: Deus criou-nos, nós temos um Deus criador, e desde o início o objetivo é de tentar nos mostrar quem é esse Deus, qual é o caráter desse Deus, em oposição a todos esses mitos que existiam na altura. E só este facto de um Deus que está disposto a servir a humanidade é uma coisa que é radicalmente diferente daquilo que era dito sobretudo naquele contexto, não é? Hoje se calhar já não nos choca tanto, porque o cristianismo já nos falou, se calhar vacinou um bocadinho com essa mensagem, mas quando nós tentamos recuar 3.000 anos atrás, isso era uma mensagem, ou mais, isso era uma mensagem extremamente radical, que os deuses se interessassem o suficiente pela humanidade para os servir, que nós não somos feitos como animais de carga, mas que Deus quer ter um relacionamento connosco e proporciona-nos esse jardim do Éden, e que nos considera como filhos. Isso é uma mensagem claramente radical, e que nos dá essa sobretudo naquele contexto também. E que nos dá depois essa responsabilidade como imagens de Deus. Por isso, da minha parte, seria isto. Acho que é um texto que não pode ser categorizado nem como literal, nem como mitológico, mas é claramente um texto que tenta contrariar os dois. Portanto, é uma questão de género, no fundo, de qual é Para o género mim, do texto. Há uma citação que eu gosto sempre de, quando falo sobre género de textos bíblicos, que eu gosto de trazer à baila, que é um narratologista americano, e ele fala sobre o facto de que diferentes géneros exigem diferentes maneiras de compreender ou de interpretar, não é? Portanto, que nós fazemos estratégias de leitura que nós fazemos todos os dias. Sim. Nós não temos a mesma abordagem quando nós recebemos a conta da luz para pagar, ou quando a minha filha me escreve uma mensagem a dizer: papá, gosto muito de ti. Nós não interpretamos com as mesmas ferramentas e nós não compreendemos o texto da mesma forma. Sim. A única diferença que eu acho que nós os três aconselhamos os nossos ouvintes a fazer, é ter essa sensibilidade de reparar que dentro da Bíblia, mesmo do mesmo livro, nós podemos ter géneros diferentes, e que isso exige uma compreensão do texto, uma adaptação na interpretação, como fazemos. Sim. Queria só antes de dar a palavra ao Samuel, dar à chega também de outra coisa que é claramente uma diferença quando comparada com as outras narrativas sobre a criação do mundo naquela altura. É a questão precisamente que nós mencionamos e que eu não fui mais fundo, que é a questão dos lumiares, ou seja, o facto de que, apesar de no hebraico haver palavra para sol e para lua, eles utilizam o lumiar maior e o lumiar menor, significa que há uma tentativa claramente de distanciar estes objetos, não é, que vemos no céu, que eram objetos de adoração também, não é? E que eram associados a divindades. Exatamente. Também. Ou seja, o sol e a lua são deuses, naquele contexto eles eram deuses, e por isso o Gênesis está a tentar também resolver essa questão. Queria só dar essa chega. Samuel, o que é que tu, voltando à pergunta original, o que é que tu achas sobre o que é que não foi dito? É mais essa a questão. Tentar, se calhar, dar uma opinião um bocado diferente, se calhar um pouco contraditório, não sei, que é a primeira coisa que é importante ser dita para as pessoas que nos estão a ouvir. Mais tarde vamos falar
também da questão da ciência, e eu costumo dizer que a Bíblia não é um livro de ciência, mas muitas vezes é mais difícil para os cristãos acreditarem que a Bíblia não é um livro de história. Não é porque existem histórias lá dentro que a Bíblia pode ser considerada como um livro que relata a história com a mesma linha fidedigna que nós esperamos de um historiador hoje. É uma coisa muito importante. Agora, eu acredito numa coisa que é, não é porque uma estrutura é quiástica, que é isso que se chama aquilo que tu acabaste de dizer, não é? O facto do primeiro dia conectar com o quarto e o segundo com o quinto, que automaticamente uma coisa seria menos verdade do ponto de vista do escritor. Ou seja, eu acredito que quando Moisés ele está a escrever, ele, ou o autor, dependendo de quem acreditar que foi Moisés ou não, eu acredito que ele tem a noção de que ele está a escrever o que aconteceu. É a visão que ele tem das Acho coisas. que é um bocadinho em relação àquilo que eu estava a mencionar ao início, não é? Tipo, uma coisa pode ser literal e não verdadeira, e uma coisa pode ser verdadeira e não literal, não é? E achei super interessante essa maneira de explicar. Acho que estiveste mesmo muito bem com isso, mas só queria dizer às pessoas que a poesia hebraica não tem necessariamente esta componente que nós consideramos para a poesia de hoje em dia. Ninguém vai ler os Lusíadas e pensar que o Adamastor existiu, não é? Porque nós vemos da maneira, do género literário... Não? Penso que não. Porque quando nós estamos a ler, sabemos que existe ali uma mistura de história com mito, mas claramente o género literário diz-nos isso. A maneira como as coisas estão escritas. Na Bíblia não é exatamente assim. A poesia, primeiro, é diferente da nossa, não tem a ver com rima, tem a ver com outras coisas, com acrónimos, tem a ver com estruturas, é mais assim que nós sentimos. O som das sentimos. letras também, Sim, das palavras. Exatamente, ou por exemplo, todo um parágrafo que as palavras começam todas pela primeira letra do alfabeto, essas coisas, é assim que se faz poesia. E há muitos textos poéticos, há muitas estruturas quiásticas, nomeadamente até no livro do Apocalipse, e não é necessariamente textos que nós vamos dizer, não, mas espera, isto aqui é um poema, então isto, não existe essa maneira de ver. Agora, eu acho que também há um grande erro nós pegarmos no texto de Gênesis 1 e olhar para ele como se Moisés tivesse estado sentado lá, não é? E que estivesse a descrever as coisas exatamente como ele viu. Acho que existe uma grande componente que muitas vezes nós não gostamos de dizer em Gênesis 1, mas aceitamos para todo o resto da Bíblia, que é o mais importante de Gênesis 1 é a mensagem espiritual. Não é tanto nos explicar o que é que aconteceu naquele dia, mas qual é a mensagem que Deus naquele dia nos tentou dar. E isso vocês já o abordaram bastante profundamente, todas as coisas interessantes que nós podemos ver lá dentro. Acho que é tudo para o meu comentário de agora. E só para os nossos leitores terem também a noção que falaste sobre estamos aqui a falar sobre o género e a forma como o texto é apresentado. Também há textos sobre a criação em Salmos, e nós normalmente não damos tanta importância como a Gênesis, mas na realidade é o mesmo género. Talvez a extensão seja diferente, talvez os detalhes sejam também diferentes, mas há também esses textos. Mas eu queria avançar talvez para outra questão, que é a questão precisamente daquela grande pergunta que sempre esteve presente na minha vida enquanto eu estava a crescer, que era como conciliar, não é? Vocês acham que é possível conciliar, que vale a pena tentar conciliar os dois mundos no fundo, ou pode ser até se calhar alguma coisa negativa no fundo? Samuel? Pai, é assim, eu acho que isso é se calhar o maior pecado dos cristãos. Não é questão de tentar conciliar. Conciliar é super interessante, mas é interessante quando é feito por pessoas que dominam o que estão a dizer. E o grande problema é que a nossa igreja está cheia de pessoas que falam de ciência, mas que não estudaram mais ciência do que o 12º ano, e às vezes nem isso. Esse é que é o grande problema. Talvez podemos fazer aqui uma crítica também às pessoas que estudaram e que efetivamente muitas vezes ou não se disponibilizam ou não lhes é dado o palco para poderem falar com propriedade sobre estas coisas, mas isto é bastante complicado. Não sei se vocês conhecem o livro Origens, do Ariel Roth. É um livro que se vendeu aí há um tempo atrás em Portugal, que existem em várias línguas, inglês, francês, português. Eu tenho um amigo que o pai dele é cientista, é mesmo o trabalho dele. Não sei, não posso exatamente descrever. Normalmente a pessoa é mesmo cientista quando a gente não consegue descrever o que é que ela faz. E basicamente ele, sendo cristão e o pai sendo ateu, ele disse, ok, este livro escrito por uma pessoa que domina, vou dar ao meu pai, e o meu pai vai ver e vai ver que efetivamente Deus criou todas as coisas.
Ele leu o primeiro e o segundo capítulo e disse: este livro não está atualizado. Já. As coisas que estão a ser faladas aqui, a gente já sabe que não é assim. E esse é o grande problema. É se mesmo alguns dos nossos especialistas, quando confrontados com os especialistas de fora, caem no descrédito, então qual vai ser o meu pequeno argumento sobre o carbono 14, ou seja o que for? Porque há muita gente que enche a boca a dizer: essa história do carbono 14 isso não funciona. Ok, explica-me o que é que tu sabes sobre datações radiométricas, diz-me tudo o que sabes sobre isso, explica-me o que é que são isótopos. E a pessoa vai ficar: não, ouvi um pastor dizer que também já não sabia do assunto. Ou seja, acho que nós temos aqui um grande problema, que é, podemos rapidamente nos descredibilizar. E podemos, mesmo quando somos especialistas, fazer aquilo que em inglês se chama o cherry picking, ou seja, pegar nas coisas. Existem vários estudos que foram feitos, este estudo aqui ajuda àquilo que eu creio, eu cito só este estudo e ignoro todos os outros estudos que existem. E acho que existe isso muito em relação à ciência. Eu tenho um membro na minha igreja que fez grandes estudos e que é um fã de física quântica e de todas estas coisas, que adora passar os finais da Wake a explicar-nos coisas que ninguém compreende, né? E que ninguém se interessa muito. E que ninguém se interessa muito, mas a gente tenta acompanhar um bocado. Não, gostava de ter uma conversa com ele. Mas é interessante, há muita coisa que é interessante às vezes ouvir, e as coisas que são contraintuitivas e tal. Até um certo ponto um gajo até percebe, mas depois é demais. E ele está sempre a dizer: não se deve falar desses temas. Não se deve falar porque a gente não tem noção do quão grande é o conhecimento lá dentro, e vamos acabar por dizer coisas pequenas. Então, muitas vezes o argumento que eu tenho com ele é: mas então, um pastor, que é o nosso caso, não é? Nós devemos nos excluir de dizer qualquer coisa que seja, mesmo que sejam argumentos mais de um ponto de vista filosófico que de um ponto de vista científico. Para ele é não podes. Eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acho que, ou seja, deves-te excluir. Deves-te excluir. Eu acho que nós devemos nos autorizar como pastores a falarmos de tudo aquilo que possa dar explicação, mas que é de um ponto de vista filosófico, porque nós somos formados em letras, essa é a nossa área, não é? Acho que tudo que é científico é um bocado meter demasiado, dar um passo maior que a perna. Seja essa, a não ser que seja a área, mas seria um pastor muito específico, não é? Mas eu não tenho problema nenhum. Normalmente às vezes acontece. É muito difícil de teres um especialista, um verdadeiro especialista, um verdadeiro especialista em qualquer área que a um dado momento tenha decidido ir estudar teologia. Às vezes também, eu acho que depois, só para pôr um contraponto também, o que eu acho que existe também às vezes, sobretudo aqueles cientistas que são, ao Richard Dawkins que vem à mente, que são ateus militantes, é que às vezes eles também dão opiniões que não é da área deles. Sim. Então eles acham que porque são cientistas numa área, que isso lhes dá crédito em todas as áreas da ciência, que eu acho que também é um erro, que também existe com os cristãos, não é? Como tu sublinhaste. Agora, em relação a isso, acho que pode haver claramente um cientista que seja crente e que às vezes dê uma perninha a dar umas pregações. Mas já é assunto, melhor, estás a perceber? E alguns chamados tardios também, tipo, há muitos pastores que tiveram outras carreiras e que depois tornaram-se pastores também. Há muitos, eu acho que pode haver, mesmo eu não conhecendo ninguém, pode haver que haja alguém que tenha sido cientista nada ao momento e que depois torne-se pastor também. Acho que acontece até muitas vezes mais na Igreja Católica, haver padres com formações noutras áreas, áreas científicas e com verdadeiras especializações em áreas científicas, e que acabam por seguir de alguma forma também a carreira, ou que começaram aí, que depois foram fazer os estudos científicos deles. Eles têm tempo livre, não é? Sim. Não têm famílias e tal. Mas só para dizer só mais uma coisa, eu acho que o mal menor é mesmo deixar pessoas que têm alguma formação científica falar. Uma vez o nosso professor de Bíblia e Ciência, nós falamos de um outro professor que se chama Walter Veit, ou Walter Veit, como nós deveríamos dizer, que na verdade a área dele é mais a ciência, não é? Mas que gosta de falar da nossa área. Dá uma perninha na profecia. Ele disse: não, ele não devia falar nem de ciência porque a área de estudo dele é as cadeias alimentares. Tá bom, mas não significa porque a nossa tese de mestrado é sobre Game of Thrones que não podemos opinar sobre Gênesis 1. Ou seja, porque já tens uma abrangência de estudo que te permite dizer algumas coisas. E eu acho que se nós já tivéssemos essas pessoas bem identificadas e que lhes dessemos verdadeiramente palco para desenvolver argumentos que depois nós também poderíamos utilizar, mas que estaríamos a citar, seria ótimo. Acho que é uma espanhola que chama-se Noemi Duran, se calhar é assim que se pronuncia, não é a minha Duran, que acho que vai estar agora no Congresso de Jovens em Valência,
que ao que parece trabalha essa área, não sei se é boa, se é má, se faz bem, se não faz, mas é bom que, por exemplo, nos congressos de juventude se convida essas pessoas para falar desse assunto, em vez do pastor muito simpático que sabe dizer umas coisas sobre ciência. Já é um passo bastante à frente, sim. Roberto, querias dizer mais alguma coisa em relação a esta conciliação das duas vertentes? Acho que sinceramente, acho que esta noção de conflito entre a ciência e o texto bíblico ou a religião, acho que é perder tempo, no sentido em que estamos a falar de coisas que acho que a reconciliação perfeita nunca vamos ter, então eu acho que não vale a pena também estarmos a fazer disso uma questão de extrema importância. Tenho dúvidas que as pessoas realmente, até que ponto é que elas se tornam ateias por causa de não terem as respostas todas de um ponto de vista de Gênesis ou da criação. Não digo que não haja pessoas que se tornem ateias por causa disso, ou que haja pessoas que às vezes se tornem cristãs porque uma resposta a essa pergunta que lhes permitiu realmente abrir essa possibilidade de Deus, mas acho que são menos casos do que aqueles que nós às vezes podemos imaginar. Aquilo que eu acho que é sobretudo a valorizar é nós termos espaço para realmente falarmos sobre esses assuntos sem termos que não é tipo, cada vez que nós abrimos esses espaços é só para confirmar a posição oficial da igreja, coisas do género. Então acho que é mais importante discutirmos e dizermos, olha, não temos resposta para isso. É verdade, os cientistas dizem isso. Do ponto de vista bíblico, para já a resposta que nós podemos dar é esta, e não temos maneira de conciliar estas duas posições. Porque eu acredito que cada vez mais a maior parte das pessoas acredita em Deus, mais não é tanto por argumentos racionais, é mais porque fizeram uma experiência com Deus e sentiram que Deus existe na vida deles. Então acho que de certa maneira não é necessário que nós defendamos uma bandeira por causa disso. Eu acho que para mim é um tema que é bastante interessante e que eu normalmente abordo precisamente da forma como tu estavas a mencionar, que é a questão de, no fundo, a humildade de dizer, pá, eu não percebo, eu de ciência percebo muito pouco, teologia ainda percebo algumas coisas, mas também muito pouco, mas de ciência ainda menos do que isso, não é? Porque, portanto, não tenho muito pouco a dizer sobre isso. Aquilo que eu posso falar é fazer aquilo que, por exemplo, fiz hoje, de tentar discutir o texto, tentar analisar como é que está estruturado, quais são as lições que se tiram dele, etc. Mas eu acho que hoje em dia também parece que vivemos numa altura, e não sei, lá está, se é também a vossa experiência ou não, em que isso acaba por importar pouco, sobretudo às gerações mais novas. Eles não querem saber exatamente quais são os factos ou o que é realmente a verdade. Simplesmente acreditam, mas sem questionar. Muitas vezes nas minhas escolas sabatinas de jovens em Inglaterra, eu tento ver, por exemplo, Espicaçá-los um bocadinho, no sentido de, então, mas olha lá, mas esta questão aqui, mas isto pode ser visto desta forma ou daquela. Não, nós confiamos que se está aqui na Bíblia é porque... Não sei se vocês têm essa experiência também no vosso ministério e se depararam eventualmente com alguns jovens que falassem sobre isso, sobre este tema do Gênesis e da criação e do evolucionismo dentro desse contexto. Como lidar com isso? Não sei, Samuel. Depende das sensibilidades. Eu já perdi 2 jovens por causa da questão da evolução. Ok. Ou seja, porque eles fizeram estudos científicos, um foi biologia e o outro medicina, e na caminhada, já tive também um ancião de igreja que deixei de o ter por causa também da questão da evolução, também era uma pessoa que estava na área da medicina. Ou seja, eu acho, daquilo que eu vejo, ou seja, o feedback que eu posso dar do meu ministério é que já vi pessoas que isso foi verdadeiramente um problema. Agora, todos temos sensibilidades diferentes e há efetivamente muitos jovens que estão mais a lixar, ainda por mais a geração Z tem uma facilidade em acreditar no paranormal e no incrível e no miraculoso muito maior que nós millennials. Por isso, eu acho que eles papam a cena muito mais facilmente do que se calhar as nossas gerações. E eu tenho muitas dúvidas em relação a muitas coisas relacionadas com isso da ciência. Gostava efetivamente de ter algumas respostas, mas concretamente não creio que nunca foi uma questão que abalasse verdadeiramente a minha fé.
é mais a crítica textual que tem essa função na minha vida. Não tanto a questão da ciência, porque claramente acho que a Bíblia não é um livro de ciência. E só para contar aqui a pequena Testemunho. não é testemunha, é pequena piada, estão a vir anecdote, mas isso é um falso amigo em francês. É o facto de, uma altura eu disse na minha mente, na minha cabeça, não posso nunca mais utilizar esta frase, a Bíblia também é um livro de ciência, olha só, tem isto aqui, não, como muitos fazem. E um dia há uma pessoa que vem à minha casa para reparar uma coisa qualquer, e ele era muçulmano, e o que é que ele me diz? Sabes que o Corão é um livro de ciência? E eu, não, vocês também? Ou seja, não é só um problema dos cristãos, parece que as pessoas que têm o outro livro também vão um bocado nessa questão, que é um bocado esta filosofia por trás da religião, muitas vezes, que a religião tem a resposta a tudo. Que é falso. Não, a religião não tem a resposta a tudo. A religião tem a resposta a tudo que é espiritual, tudo que é transcendente. Mas isso não é o tudo. Isso é uma coisa muito importante. Não vou dizer que não é, mas não é tudo. E então, se calhar, perdoar à Bíblia o facto de ela não dar a resposta em relação a tudo, acho que é uma boa caminhada para os cristãos. Eu normalmente gosto de pensar nessa questão. A Bíblia tenta lidar com o porquê mais do que com o como. Para mim, normalmente é a forma como eu gosto de pensar acerca dessa questão. O porquê, sim, claramente há um Deus criador. Porquê ele decidiu, porque é que ele criou o mundo? Porque decidiu que o amor que ele tinha que ser extravasado de alguma forma, tinha que dar uma estrutura, uma ordem a este mundo que estava em caos, o que é que seja, mas é a questão do porquê. E nesse capítulo, para mim, este texto acaba por responder bastante bem a essa pergunta, não é? Sim. Mas eu não sei, Samuel, desculpa, Roberto, se tu também tens algumas experiências nesse. Tenho algumas experiências, por acaso um bocado diferentes das do Samuel nesse sentido. De uma regra geral, encontrei muito poucas pessoas para quem esta questão da evolução do texto bíblico e como é que nós conseguimos resolver esta questão toda da criação e acordar o recito bíblico com o recito com a ciência. E depois também acho que é uma questão, porque eu vi uns estudos que foram feitos, até um que até foi disciplinar? Não disciplinar, de vários países, não sei muito bem qual é que é o termo que se usa agora. Multinacional? Multinacional, é isso. Em que eles repararam e a pergunta de base é como é que as pessoas chegam à crença, e depois eles analisavam a pergunta inversa, que é como é que as pessoas se tornam ateias. E havia várias hipóteses que eles testaram. A primeira era em relação aos argumentos racionais, era um deles, e a outra era uma expressão que eles usam, que é os credos, que é manifestações claras de fé. E eles repararam que poucas pessoas chegam ao ateísmo ou à crença num Deus, pode não ser o Deus cristão, mas à crença de um Deus. Muito poucos chegam por causa de argumentos ou por causa da racionalidade ou por causa de explicações. Okay. Mesmo em perfis em que tu tinhas pessoas com grandes estudos. Então, porque às vezes usa-se isso um bocadinho, não é? Tipo, as pessoas mais simples, as pessoas que têm menos estudos, têm menos cultura, são aquelas pessoas que acreditam nisso, mas quem tem uma certa sofisticação e cultura e tudo mais já não acredita. E então esse estudo contrariou muito acerca dessas previsões. E então aquilo que é realmente importante para chegarmos ao ateísmo e para chegarmos à fé é manifestações públicas de uma fé sincera. Okay. Então o elemento que eles diziam que é o mais importante é esse. Quer seja em sociedades altamente educadas ou quer seja em sociedades pouco educadas. Então se tu tiveres pais que mostram que a fé para eles é uma coisa real e que estão dispostos a sacrificar-se por essa fé, seja a ter um regime que é complicado, seja a fazer certas escolhas que vão-lhes custar, e no Adventismo nós podemos pensar um pai de família ou uma mãe de família que sacrifica um trabalho por causa do sábado, coisas desse género. E isso é que vai mostrar às outras pessoas, nomeadamente aos filhos, não, isto da religião é uma coisa séria. Então eles associaram, esse é que é o elemento realmente que
que faz a diferença, muito mais do que teres as respostas certas ou teres perguntas que não consegues responder. Então funciona nos dois. Quanto menos manifestações públicas de fé e de uma fé sincera tu tens a nível de sociedade, maior vai ser a taxa de ateísmo. Quantas mais manifestações tu tiveres disso, menor vai ser a taxa de ateísmo, independentemente se é uma sociedade altamente educada ou não. Então é um bocadinho contraintuitivo, porque eu acho que durante muitas décadas nós tivemos isso. Não, é através de dar respostas certas é que tu chegas à fé ou não. Sim. E a verdade é que não. E tem sido um bocado isso que eu tenho constatado. Tu falaste da geração Z, mas eu acho que mesmo noutras acho que tenho constatado de forma informal isso também, que é a maior parte das pessoas chega a essa conclusão. Claro que cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa tem um percurso diferente para chegar às suas conclusões, mas eu acho que, regra geral, não é tanto por ter respostas, por não responder. Às vezes pode ser esse o elemento que finalmente faz avançar ou não, assumir isso ou não, mas, regra geral, há todo um histórico de coisas que se acumulam e que depois aquilo vai, às vezes, só tornar evidente aquilo que se calhar a pessoa já andava a acreditar ou a não acreditar desde algum momento. Sim, aliás, nós também temos estudos mesmo dentro da Igreja Adventista que falam também que não é o conhecimento ou as doutrinas ou a teologia que leva as pessoas, apesar das tuas experiências, que leva as pessoas a sair da igreja. Eu concordo com o argumento do Roberto. O que acontece é precisamente a questão do relacionamento, da fé vivida de uma forma autêntica. Isso é aquilo que acaba por afastar ou não as pessoas. E acho que mesmo, por exemplo, permite também explicar um bocadinho porque é que o cristianismo teve sucesso no contexto em que teve, sobretudo nos primórdios, porque comparado com as outras religiões da época, o cristianismo não tinha assim tantas vantagens quanto isso, não é? Tipo, era uma religião que valorizava os fracos, que valorizava aqueles que não tinham um grande poder, Deus, invertia, é um Deus fraco, não é? Que morre, não é? Invertia a pirâmide de autoridade e tudo mais. Os grandes têm que servir os mais fracos e tudo mais. Então não havia assim grandes interesses. Era uma religião de escravos, e acho que aquilo que realmente permitiu as pessoas começarem a aderir ao cristianismo foi: ok, estas pessoas estão dispostas a morrer por isto. Eu não morro por Zeus, eu não morro por Marte, eu não morro pelo imperador, mas estas pessoas estão dispostas a morrer por causa disto. Às vezes sim, mas através de mas não por vontade deles. Mas estás a perceber, tipo, e pessoas que voluntariamente e temos que perceber que às vezes a única coisa que tu tens que fazer é dizer que tu acreditas, é renegar o teu Deus. Já não acreditas em Jesus, já não. Pronto, não é? Tipo, que é uma coisa extremamente fácil de fazer, ou pelo menos seria extremamente fácil, e o facto de eles estarem dispostos, não, eu acredito e isto é mais importante para mim do que a minha própria vida. Acho que estamos todos de acordo que foi isso que começou a fazer aquelas pessoas pagãs que cresceram sempre como pagãs, que acreditavam em todas as outras maneiras de ver o mundo. Ok, tipo, isto, o que é que ele tem de especial para eles acreditarem desta maneira nisto? Então acho que mostra um bocado essa coerência, acho eu, a nível do cristianismo, e acho que é, se calhar, em parte o segredo de como é que nós podemos, se calhar, alargar um bocadinho isso e tocar em pessoas que, se calhar, têm bem backgrounds muito diferentes e que não acreditam. Obrigado, Roberto. Eu sei que nós estamos quase no fim. Gostava só de perguntar em duas palavras, se houvesse uma mensagem que vocês tiram deste texto de Gênesis, qual seria? Posso não dizer uma mensagem, mas comentar uma coisa que tu disseste? Sim. Ok? Sim. Achei super pertinente e interessante uma coisa que disseste na introdução, que foi que para ti tu aceitas perfeitamente um cristão que possa acreditar na evolução, ou no Big Bang, ou que Gênesis 1 não é verdade, não é real. E eu acho super interessante de reforçar que nós somos salvos pela graça, não somos salvos por criacionismo. Mas para algumas pessoas parece que se tu já não acreditares de uma determinada forma, que estás destituído da utilização da palavra cristão. E acho que isso é importante dizer, porque pronto, é plenamente possível, porque somos salvos por graça. Obrigado, Samuel. Roberto? Eu se calhar reagi àquilo que o Samuel comentou, e só dar esta chega, porque foi um aspecto que nós não explorámos. Nós durante décadas e décadas e décadas nós não tivemos qualquer doutrina sobre a criação. É daquelas dos anos 80? Só surgiu de forma clara nos anos 80. Então
isto durante muito tempo não foi uma pergunta extremamente importante para nós como igreja, ao ponto de, ok, nós temos mesmo que fazer disto uma questão identitária, adventista. E depois já há outro aspecto também que eu acho muito pertinente em relação a isso, é que mesmo entre os anos 80 e a última mudança que nós fizemos esta doutrina, que foi em 2012 ou 15, agora já... Temos especialista aqui. Já me está a falhar qual é que é a data da Assembleia em que se mudou, Foi mais recente. em que nós passamos de uma doutrina em que nós não tínhamos especificado, por exemplo, que nós acreditamos numa criação recente, que nós acreditamos em 6 dias literais, passou a ser. Então, os antigos adventistas não eram bons adventistas, se por acaso não acreditassem nisso. Claro. Sim, se tu te Os de hoje batizaste, são melhores do que se esses. tu te batizaste antes de 2012, batizaste com o Claramente. credo antigo. Sim. Então. Pronto. Assim, Então- se vocês se batizaram antes de 2012, falem comigo. Então eu acho que é extremamente importante se calhar realçar isto, que durante muito tempo, apesar de... Havia pessoas que discutiam estes assuntos, havia pessoas que falavam acerca disso, destas problemáticas, durante, por exemplo, muitos anos, sobretudo nos Estados Unidos, porque a nossa igreja vem de lá, não é? Houve muitas alturas em que isto era, se calhar, das questões mais debatidas a nível da sociedade século. americana. E nós nunca sentimos, se calhar, a pressão ou a necessidade de especificar isso de uma forma textual. E pronto, então quero dizer que eu acho que temos que ter um bocado de humildade a abordar estes textos e não precisamos de considerar isto como a única questão sobre a qual depende o nosso adventismo ou não. Sim. Para mim, vou ser aparentemente o único a responder à minha própria pergunta. Se calhar a mensagem que eu tiro deste texto é precisamente de um Deus que está próximo, de um Deus que nos dá a responsabilidade para cuidarmos do mundo que foi criado. Isso acho que para mim é uma mensagem realmente revolucionária naquele contexto e que hoje em dia continua a ser de alguma forma revolucionária. Nada a dizer contra. Obrigado pela vossa atenção. Acho que não és tu que tens de despedir, mas não sei. Não, eu sei. Quero agradecer ao Joca por ter preparado este tema, a participação também do Samuel. Queremos agradecer a tu teres passado este tempo connosco, a ouvir. Aconselhamos-te a continuar a refletir sobre estes assuntos. Deixa o teu comentário, deixa o teu gosto. Se for para criticar, não sei se podemos dizer que gostamos ainda mais, mas será sempre bem-vindo, se por acaso discordares. E não te esqueças, 17 de outubro, programa ao vivo com o Café com Leite. Fala com os teus amigos e aparece. Tchau, tchau.